Número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Sessão está suspensa por 5 minutos. Senhor secretário, por gentileza, leia o primeiro item da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Qual ordem, vereador? Eu gostaria de retirar da pauta o item 4, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do município de Praia Grande e da outras providências. Em votação, pedido do nobre vereador. Vereadores estiverem de acordo, permaneça como está. Aprovado o vosso pedido e vosso silêncio. Senhor secretário, por gentileza, leia o primeiro item da ordem do dia. Só para questão de ordem, presidente, o que foi retirado é o... Qual da lista aqui? O 4. É o quarto? Tá bom. Projeto de lei complementar número 21 de 2020, autor, Executivo Municipal, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura da Estância Balneária de Praia Grande, SMC, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relação entre os seus componentes, financiamento e da outras providências. Segunda discussão, quórum, maioria absoluta. Primeira. Primeira. Isso. O objetivo da proposta é traçar diretrizes e condutas administrativas para a instituição das políticas culturais, ampliando o acesso da comunidade aos bens e serviços oferecidos pela classe artística. Há interesse público na medida em que desenvolve social, economicamente, alguns setores da sociedade, manejando instrumentos públicos para o enfrentamento das dificuldades e soluções que afetam diretamente os artistas de Praia Grande, tais como direitos autorais, diversidade cultural, livre acesso e difusão da cultura, participação do cidadão nas decisões de política cultural, entre outros. Diz a Lei Orgânica do Município, artigo 231, o município assegurará a todos do exercício de direitos culturais e acesso às fontes cultura, apoiando e incentivando a valorização e a difusão de suas manifestações com prioridade para as diretamente ligadas à história de Praia Grande, da comunidade e seus bens. Portanto, do ponto de vista legal e constitucional, a proposta não sofre quaisquer restrições. Segue que o parecer é no sentido de que o projeto reúne condições necessárias para ser submetido à apreciação do Colégio Plenário. Assinam os vereadores Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes e Paulo Emílio de Oliveira. Em discussão, o parecer. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como está. Aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereador Roberto Andrade Silva, vereador Leandro Avelino, vereador Hugo Ribeiro, vereadora Janaína Balares, vereador Cadu Barbosa, vereador Marcelino Santos Gomes. Com a palavra, nobre vereador Roberto Andrade Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós vamos estar discutindo e votando projeto de lei que vem ao encontro do anseio de inúmeros trabalhadores da área cultural da nossa cidade. Principalmente porque nós vamos efetivar o nosso sistema municipal de cultura, para que a gente possa ter a regulamentação, a orientação, a coordenação das ações culturais em Praia Grande, tendo uma participação mais ativa de todos aqueles que estão envolvidos com a cultura aqui de Praia Grande. Nós sabemos do avanço que a cultura teve nos últimos anos aqui em Praia Grande, e, na minha opinião, e participei disso, um divisor de águas foi, sem dúvida, o início das atividades do Palácio das Artes, em setembro de 2008, no qual eu tive muito orgulho de participar, porque estava atuando como
chefe de gabinete do prefeito Mourão na época, nós sabemos que o nosso desafio, passado esses 12 anos, no qual o município de Praia Grande passou a ser uma referência na área cultural, é buscarmos a descentralização das atividades culturais no município como um todo. E isso, sem dúvida nenhuma, passa pela discussão dentro do Sistema Municipal de Cultura, onde nós vamos ter o Plano Municipal de Cultura, onde nós vamos ter efetivamente um fundo municipal. Nós sabemos que essa lei é importante para que o recurso que já está aprovado pelo governo federal, que para o município de Praia Grande é algo em torno de R$2.100.000, possa ser direcionado a quem realmente mais necessita na área cultural, através do auxílio financeiro direto, através dos possíveis editais, enfim, o envolvimento de toda a classe cultural para que a gente possa iniciar uma nova fase na cultura de Praia Grande, não apenas com o recurso, mas sim com ações que, repito, reconheço e sou testemunha do quanto que nós avançamos na área cultural através das ações da Secretaria de Cultura, que atualmente o secretário Dinho vem desempenhando muito bem a sua atribuição com todos aqueles que estão junto com eles, assim como o Renato Paes e tantos outros que militam na área cultural aqui da cidade. Mas, efetivamente, com o Sistema Municipal de Cultura da Estância Balneária de Praia Grande, nós vamos ter uma nova fase, um divisor de águas, e acredito que com as melhorias que vão ser propostas logo mais pelo líder do governo, para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais essa legislação, nós vamos conseguir fazer com que todos, em conjunto, hajam e, principalmente, valorizem cada vez mais a atividade cultural de Praia Grande, que é referência, repito, não apenas na nossa região, mas no país. Eu estou muito feliz por nós estarmos votando essa legislação que vai favorecer muito a área cultural da nossa cidade. Com a palavra, nobre vereador Leandro Avelino. Senhor presidente, nobres pares, aos integrantes das assessorias, ao público que nos assiste pelo Facebook, pelas redes sociais da Câmara, a todos, senhoras e senhores, o meu bom dia. Um dia, eu diria, histórico na cidade de Praia Grande. E eu quero inicialmente agradecer a presença de cada um dos vereadores que compareceram aqui nesta manhã. É bem verdade que alguns justificaram aí a sua ausência por motivos de saúde, mas nunca é demais reforçar o meu agradecimento em nome do governo a cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, porque realmente não é exagero dizer que é um dia histórico. Há muito tempo mesmo, os artistas da cidade de Praia Grande aguardam esse momento. O momento de poder ter um sistema municipal de cultura na cidade onde moram. Um sistema que, como bem disse o vereador Betinho, vai poder nortear daqui para frente e estabelecendo regras e parâmetros para a ação cultural na nossa cidade. Nós passamos, a partir de agora, para um novo momento na cidade de Praia Grande na área cultural. É realmente um divisor de águas, porque a partir de agora a gente tem documentalmente falando todas as garantias para que possam haver para que possa haver publicação de editais, para que os artistas possam concorrer, editais públicos. Estamos aqui também com a emenda modificativa que eu vou ler agora, regulamentando possíveis prêmios para concursos culturais. E aqui também fica o registro
da sensibilidade tanto do secretário de Cultura e Turismo, o Dinho, que sempre... Bom, a gente foi parceiro aqui de Câmara, eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Então, assim, quando eu apresentei para ele algumas das demandas que os artistas nos trouxeram aí nessa última semana, ele foi muito solícito, porque também ele vem conversando com a classe cultural, porque também ele entende que a partir desse documento a gente passa para um novo patamar. E, claro, ao prefeito Mourão, que aí também é o arquiteto aí de todo esse projeto desde o começo, colocou aí a sua caneta em alguns momentos finais aí, e também teve a sensibilidade de poder entender que algumas demandas realmente precisam ser entendidas como justas da classe cultural. Então, eu quero fazer aqui, senhor presidente, a leitura de uma emenda modificativa. Apresento emenda modificativa ao projeto de lei complementar 21/2020, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura da Estância Balneária de Praia Grande. Apresento nova redação aos dispositivos abaixo enumerados. Artigo 36, inciso 11, passa a ficar com a seguinte redação: coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural. Artigo 39, parágrafo 5º, passa a ter a seguinte redação: a presidência, vice-presidência e secretário serão definidos por meio de eleição dentre os conselheiros instituídos, devendo haver, a cada mandato, rotatividade entre os representantes da sociedade civil e poder público na ocupação da presidência. Artigo 40, inciso 2º, letra D, passa a ter a redação de conselheiros eleitos. Artigo 46, parágrafo 2º, passa a ter a seguinte redação: cabe à Secretaria de Cultura e Turismo convocar e coordenar a Conferência Municipal de Cultura em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, que se reunirá a cada 2 anos ou extraordinariamente a qualquer tempo, a critério do Conselho Municipal. A data da realização da conferência deverá estar de acordo com o calendário de convocação das conferências estadual e nacional de cultura. O artigo 52 passa a ter a seguinte redação: o Fundo Municipal de Cultura se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos destinados a programas, projetos, editais públicos, prêmios e ações culturais implementadas de forma descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com a União e com o Governo do Estado. E, por fim, artigo 59, parágrafo 2º, os 2 membros da sociedade civil serão escolhidos dentre os conselheiros eleitos do Conselho Municipal de Política Cultural. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 21 de julho de 2020, Leandro Avelino, vereador. Em discussão, emenda. Em votação, vereadores, se estiver de acordo, permaneçam que estão aprovada a emenda. Obrigado, bom dia a todos. Agora com a palavra, o nobre vereador Hugo Ribeiro. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, integrantes da mesa. Com muita alegria que hoje a gente está votando nesse grandioso projeto. Faço as minhas palavras aí do vereador Betinho, vereador Leandro, sempre defendendo os projetos que vêm da administração, principalmente por sempre dizer que a administração que trabalha sempre com prudência. Antes tarde do que nunca, né? Mais de 40 anos na cidade e sempre acompanhando o trabalho de vários artistas da cidade, principalmente os músicos. Então, eu creio que é um passo, eu sei que vai ter mais alguns passos aí, e o que eu peço ao grupo de artistas da cidade, que tenha coerência, que tenha união, para que eles se entendam, para a gente não sair do trilho. E também quero mandar um recado aqui para o nosso prefeito Mourão, já que a gente já deu esse grandioso passo aos artistas, está na hora da gente dar aquele passo que esse vereador vem sempre lutando, que é aos atletas da cidade, que perdemos muitos, foram para outras cidades por problemas de verbas, problemas de patrocínios, que nós sabemos que é limitado o investimento dos atletas de alto rendimento. Então, eu espero que o próximo passo seja um projeto para que a gente estude, se não dá para fazer a Fundação Pro Esporte, um meio
de segurar esses grandes atletas que a gente tem na nossa cidade e trazer os que foram embora. Parabéns aí, senhor prefeito, por esse grandioso projeto. Continua em votação, com a palavra a nova vereadora Janaína Balares. Bom, eu estou na Comissão de Educação e Cultura. Participamos de uma reunião, ouvimos o movimento que se formou. E a questão é, a gente chamou para votar em sessão extraordinária, estando em recesso. Tive uma convocação só de reunião com as pessoas. Depois, o líder do governo ficou de articular isso. Eles apresentaram várias emendas. Ainda falta para discussão a modificação do artigo 6º, 17, 23, 26, 30, 32º, o 39º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, o artigo 39º, inciso 2, e o artigo 54, no parágrafo 1º. Não foi para discussão essas emendas que eles apresentaram. E aí a questão é, poderia apresentar aqui, mas não vai ser aprovado, a gente sabe. Então, só para deixar registrado que está votando no recesso, não tive a oportunidade de discutir só nesta reunião, que você sabe muito bem quando foi discutida, nem sabia. Chama agora, daqui 5 minutos, eu tive que correr para ver qual os itens foram ou não colocados no projeto. Então, novamente, a questão de elaborar 4 mãos, eu acho que foi a 4 mãos mesmo, não foi com 19 mãos e muito menos com a sociedade. Parabéns por elaborar 4 mãos, o prefeito Mourão. Pelo menos foi com a tua mãozinha, né? Continue a discussão, com a palavra o novo vereador Cadu Barbosa. Presidente, eu queria pontuar aqui, deixar claro que eu participei da reunião que teve com os artistas da cidade. Teve uma reunião aqui na Câmara Municipal mesmo, com alguns artistas. Me recordo muito do Dimas, porque eu sentei do lado do Dimas, né? A gente ficou discutindo alguns pontos culturais. E acho que o prefeito me surpreende a cada dia. Era uma demanda muito importante para a cidade. A gente sabe da luta que vem de anos e a gente sabe da questão das prioridades. Então, tudo chega no momento certo. A questão cultural está chegando no momento certo. A gente está fazendo história, né? Esse mandato, nós fazendo história. A gente tem as emendas impositivas que a gente falou um pouco antes de acabar do recesso. Então, acho que tudo é um avanço e tudo no momento certo. Eu acho que é um passo de cada vez. É lógico que, com o tempo, a gente tende a melhorar o que vem se implantando. E acho que eu fico muito feliz, porque a gente sabe, e todo mundo que é aqui da cidade, da luta que esses artistas vêm há anos trabalhando. A gente lembra até uma questão cultural, né, que é a questão das escolas de samba, o Tapioca, que veio lá de 1000 anos lá atrás, com a questão das percussões, das baterias. Fábio Sorrentino, ator, né, lá atrás, que veio com um trabalho. A gente sabe da luta do Rodrigo Marcondes, a gente sabe do Celso, e de todas essas pessoas que trabalham muito isso. Então, eu acho que é um avanço. O prefeito Mourão me surpreende quando a gente menos espera, vem algo importante e interessante para a gente contemplar essas pessoas que vêm trabalhando há anos na cidade e batalhando para isso. Eu acho que isso tem muito a ver também com a questão do secretário Dinho, porque vem desenvolvendo um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Cultura. A gente vê os avanços que a cultura teve, não subestimando os antigos, porque, num certo momento, o que os antigos fizeram também era o que era para se fazer. Mas eu quero parabenizar tanto a Prefeitura quanto a Secretaria por esse ato. Acho que é muito importante, acho que é um avanço para a classe artística. Eu conversava algumas vezes com alguns vereadores aqui da casa e a gente achava muito interessante os artistas de rua se apresentando em algumas cidades, né? Eu nunca saí do Brasil. Na verdade, eu saí do Brasil uma vez, que eu fui em Almirante Brown, na Argentina, visitar as zoonoses de lá. Mas eu nunca saí do Brasil. Mas eu tenho amigos que foram para a Europa e falaram da importância dos artistas de rua no metrô dos Estados Unidos, na Europa, em praça pública. Então, eu acho muito importante a gente valorizar esse artista. Então, só quero parabenizar a Prefeitura e a Secretaria de Cultura por estar mandando esse projeto aqui para casa e, com certeza, eu sou favorável.
Continua em discussão com a palavra o nobre vereador Marcelino Santos Gomes. Presidente, bom dia, nobres vereadores, público presente, ao público que vem acompanhando, né, na internet essa sessão extraordinária. Eu queria também só reforçar a palavra do vereador que me antecedeu, realmente parabenizar o prefeito pelo belo trabalho, né, pela disposição de mandar esse projeto, para que possa atender e valorizar o nosso artista aqui na nossa cidade. Também parabenizar a Secretaria de Cultura, o Dinho, toda a sua equipe, né, que vem trabalhando, né, intensamente para que pudesse enviar esse projeto para esta casa. Então, com certeza, é um voto que a gente vai votar, um voto favorável, é um voto que é um momento histórico aqui na nossa cidade. Realmente, a gente sente essa carência, a gente vai em outras cidades, aí, até no interior de São Paulo, a gente vê o artista de rua se apresentando em logradouros públicos, né, fazendo a apresentação do seu trabalho. Parabenizar o líder agora pela retirada desse projeto, para que a gente possa estudar essa questão da liberação dos artistas em logradouros, né, para que possa fazer as suas apresentações. Então, o nosso voto é a favor. E, mais uma vez, parabéns a todos, né, que se empenharam, e parabéns ao nosso artista da nossa cidade. Encerrada a discussão, o projeto será colocado em votação. Presidente, justificativa de voto. Eu só gostaria de pedir para a próxima vez, na Comissão da Cultura, a comissão das próprias pessoas envolvidas que pediram, tivemos, parece que 2 reuniões, e nenhuma dessas 2 reuniões eu fui convidada. Inclusive, eu até chamei um amigo nosso no WhatsApp e falei, gostaria de ter sido chamada. Então, quando vem um projeto para casa, o voto é de todos. Então, acho que o assunto tem que ser de todos. Por isso que ontem, quando o líder do prefeito convocou a reunião, eu vim para saber do projeto. E a gente tem que lembrar também que esse projeto será viável devido também a uma verba destinada do governo federal, que isso vem ajudar também esse projeto a se realizar. Então, Senhores vereadores, registrem seus votos. Também vou falar. Eu sou a favor por conta dos artistas, mas a realidade é a seguinte: eu só vim para a reunião porque o próprio movimento cultural me chamou, porque eu faço parte da comissão, porque senão também eu não ia ficar sabendo, Tati. E esse projeto só está aqui porque vai vir a verba. Tomara que as pessoas que precisem, que não precisem, não peguem verba, né, gente? Pelo menos filho de político para não pegar verba, por favor. Justificativa de voto, presidente. Os artistas foram os primeiros a parar nessa pandemia e serão os últimos a voltar. Então, meu voto é favorável. Tudo tem um pontapé inicial. Então, eu acho que acredito que, ao longo do tempo, nós poderemos estar aprimorando esta lei juntamente com a emenda. E que a administração e a Secretaria de Cultura, parabéns a ambos, mas que não esqueçam os técnicos e os profissionais que estão ao lado dos artistas, tá bom? Fica aqui só um lembrete. Vereadora Janaína, a senhora vai registrar o voto? Hugo Ribeiro, senhor? Projeto aprovado por unanimidade. Parabéns a todos que atenderam de imediato a convocação dessa sessão. E uma salva de palmas para todos, né, pessoal? Todos os artistas, todos nós. Senhor secretário, por gentileza, leia o segundo item da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 22 de 2020. Autor, Executivo Municipal. Altera disposições da Lei Complementar número 714, de 11 de dezembro de 2015, que institui a estrutura organizacional e o quadro pessoal da Prefeitura do município da Estância Balneário de Praia Grande e adota providências correlatas quanto à estrutura da Secretaria do Gabinete do Prefeito. Primeira discussão, quórum, maioria absoluta. Sobre o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do projeto para deliberação, eis que apresentado no regular exercício da competência exclusiva do Poder Executivo. Ou seja, não há vícios de iniciativa, tampouco vícios de inconstitucionalidade que impeçam a sua apreciação pelo Legislativo. A matéria em que voga
encontra guarida no artigo 61, inciso primeiro inciso 2b da Constituição Federal e o artigo 49, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal. Quanto à matéria, objetiva-se a alteração da estrutura organizacional da Secretaria do Gabinete do Prefeito, bem como a extinção da Subsecretaria de Controle Externo da Administração e suas diretorias de divisão de apoio, com fundamento na ação de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público de São Paulo. Diante do exposto, não se evidenciou nenhum vício formal ou material de inconstitucionalidade na presente propositura. Assim, essa de outras comissões é de parecer favorável à submissão do projeto de lei complementar ao coleno plenário, a quem caberá discutir o mérito da propositura. Quórum, maioria absoluta. Assinam os vereadores Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes e Paulo Emílio de Oliveira. Em discussão, o parecer. Em votação. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerradas as inscrições, será colocado em votação. Os senhores vereadores dizem seus votos. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor secretário, por gentileza, leia o próximo item da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 23 de 2020, autor do Executivo Municipal. Altera disposições da lei complementar número 574 de 17 de novembro de 2010, Código Tributário do Município. Primeira discussão, quórum maioria absoluta. A matéria em voga encontra-se guarida no poder de polícia da administração. Portanto, está disciplinando o direito e regulando a prática de ato, em razão de interesse público concernente à segurança, à tranquilidade pública e aos direitos individuais ou coletivos. Pois o presente projeto disciplinará as apresentações de artistas de rua ou grupo nos lugares públicos e na orla da praia do município, para que sejam observados... É isso mesmo? Hã? Não. É. Não, foi um equívoco aqui, a gente pegou o parecer errado. Enquanto o procurador está procurando, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte do jornalista José Paulo de Andrade, né, um jornalista da Rede Bandeirantes que faleceu essa semana. Eu também queria solicitar um minuto de silêncio por uma figura, né, da nossa cidade, muitas vezes controversa, mas acima de tudo um grande ser humano, Saíde Novaes. Aproveito para pedir também para uma amiga minha, a Ideli.
Bom, vamos lá. É o item 3, projeto de lei complementar número 23 de 2020. Altera disposições da lei complementar número 574, de 17 de novembro de 2010. Primeira discussão, quórum maioria absoluta. Inicialmente, convém ressaltar que o projeto de lei visa se adequar às diretrizes trazidas pela Lei número 13.874 de 2019, que instituiu a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. A referida lei tem como escopo desburocratizar o início das atividades empresariais consideradas de baixo risco. Em conseguinte, a referida lei deve ser aplicada aos estados da Federação, ao Distrito Federal e aos municípios, conforme se extrai pela leitura da redação do inciso 4º do artigo 1º da Lei número 13.874 de 2019. O município tem a discricionariedade de legislar sobre o tema, estabelecendo e exigindo regulamentos e critérios no tocante à regulamentação das atividades consideradas de baixo risco, conforme se depreende no artigo 3, inciso 2, inciso 1, 2 e 3. Dito isso, tem-se que o município é competente para regulamentar a presente matéria, portanto, demonstrando o interesse local, conforme preceitua o inciso 1, 2 e 3 do artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ademais, a própria lei federal assegura a competência especificamente para determinar as atividades consideradas de baixo risco. Pelo exposto, não se evidenciou nenhum vício formal ou material de inconstitucionalidade na presente propositura. A comissão é de parecer favorável à submissão do mesmo à elevada deliberação colegiada por inexistência de óbices legais. Assinam os vereadores Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes, Paulo Emílio de Oliveira, Eduardo Rodrigues Xavier, Dimas Antônio Gonçalves e Sérgio Luiz Esqueno de Souza. Em discussão, parecer. Em votação. Vereador estiver de acordo, penso que está aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereador Roberto Andrade Silva, vereador Leandro Avelino, vereador Janaína, outro vereador. Encerrada as inscrições. Em discussão, com a palavra, nobre vereador Roberto Andrade e Silva. No primeiro momento, quando recebi o projeto de lei para análise, confesso que fiquei um tanto quanto temeroso do que poderíamos estar votando, principalmente pelo período que nós estamos passando, um período tão delicado. Mas analisando com profundidade e principalmente refletindo sobre o momento, compreendi a relevância desse projeto, porque a gente vai estar de uma forma bem objetiva, colaborando com as pessoas que precisam, de alguma forma, encontrar formalmente a sua maneira de ter renda com dignidade, uma maneira formal. Então, o governo federal veio com essa proposta da liberdade econômica, trazendo aos municípios atribuições e responsabilidades, na qual há a necessidade de legislação municipal para tratar desse assunto, para regulamentar, para formalizar, para disciplinar. Então, é um assunto complexo, mas, ao mesmo tempo, complexo porque envolve a questão do Código Tributário do município, e não é um assunto tão fácil de compreensão, muitas vezes, por isso que, quando nós nos dispomos a sermos vereadores, temos que ter a real noção da complexidade das questões que vamos enfrentar, mas não no aspecto raso do assunto, mas sim na profundidade do assunto. Quando você analisa os anexos, quando você analisa os artigos, quando você analisa o que realmente você está votando, aí você entende. Estou dando a minha contribuição para que as pessoas formalizem as suas situações perante a prefeitura, possam regularizar suas atividades, possam efetivamente ter a dignidade do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a sua inscrição de atividade,
dentro das exigências da legislação federal, dentro das exigências agora da nossa legislação municipal. Tenho compreensão que, no primeiro momento, dava a impressão que ia ser um impacto para quem exerce atividade ambulante no nosso município, mas cheguei à conclusão que não é isso o objetivo. O objetivo não é prejudicar. A gente precisa separar essa questão do prejudicar e do disciplinar, do regulamentar, do fazer com que as pessoas entendam a importância das leis. E essa legislação vem ao encontro disso, ao encontro de que nós possamos ter atividades regulamentadas no nosso município, dentro daquilo que até então não era compreendido no nosso Código Tributário Municipal. Então, estamos adequando uma legislação que vem a partir de uma legislação federal. É importante que nós tenhamos essa compreensão. Há uma legislação federal que trata desse assunto, e nós estamos adaptando a nossa legislação para que nós possamos fazer com que as pessoas trabalhem, tenham a sua atividade regulamentada. Essa é a minha compreensão da importância dessa legislação, principalmente porque nós vamos fazer com que as pessoas tenham, como eu disse, a dignidade de ter a sua atividade econômica regulamentada através dessa alteração no Código Tributário Municipal. Continue a discussão com a palavra, nobre vereador Leandro Avelino. Então, mais um projeto também de extrema importância, eu diria até que é um projeto que vem desburocratizar o funcionamento da máquina pública para com os empreendedores da cidade, aquelas pessoas que têm um estabelecimento dentro da garagem, que ainda não está regularizado, um estabelecimento que está lá atendendo de maneira mais simples e que pode ser, sim, regularizado com menos burocracia. Porque a questão de você pagar os tributos devidos, ela com certeza será lançada, né? A gente não está abrindo mão de receita aqui. Só que no ato do funcionamento, aquelas empresas que forem classificadas como sendo de baixo risco, o funcionamento delas já vai poder acontecer antes da ciência ao poder público. Você pode funcionar por até 30 dias, e nesses 30 dias você já funcionando, você pode dar entrada nos trâmites burocráticos para dizer para a prefeitura que sim, você existe, né? Então, é essa forma. Para as empresas que forem classificadas de médio risco, aí você vai ter que informar a prefeitura e já com o seu protocolo em mãos, aí você pode também, com o protocolo da prefeitura, dar início às suas atividades. Então, é uma lei que, como bem disse o vereador que me antecedeu, vem por uma iniciativa do governo federal, né, da Lei 13.874, e aí a Lei 13.874 provocou isso aqui no município, e a Prefeitura de Praia Grande, de maneira pioneira na região. Isso é uma ação pioneira aqui na região, é o primeiro município aqui da região da Baixada que dá início a uma legislação municipal para atender a Lei de Liberdade Econômica Federal. Então, fica aqui o registro de muito sucesso aí às pessoas que vão poder ser atendidas, que vão poder se regularizar de uma maneira, como eu disse, menos burocrática, e para aquelas que forem classificadas como baixo risco, há até a redução, a isenção de uma das taxas que envolve a composição do alvará de funcionamento, né? Para quem tem baixo risco, uma das taxas, que se eu não me engano fica em torno de R$ 165, essa taxa, para quem for de baixo risco, ao informar a prefeitura, torna-se isento do pagamento. É uma taxa que compõe o alvará. Então, eu estou explicando isso para que ninguém vá, não vai precisar pagar alvará. Não é não pagar alvará. Tem uma taxa na composição desse alvará que ele vai ser isento. As outras
Continua tudo normal, com a diferença que agora ele tem mais lastro, mais tempo para poder se regularizar, e aí mostra também que é o pensamento da prefeitura em relação a isso, de entender que você empreender, você iniciar um comércio, você gerar receita no município, você gerar emprego aqui, né? Isso tudo tem uma importância muito grande. A prefeitura, ao incluir esse projeto, inclusive no momento de recesso da Câmara, só vem reforçar esse pensamento. É isso, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra a nova vereadora Janaína Balares. Bom, eu recebi esse e-mail desse projeto no dia 15 de julho. Hoje é dia 22 de julho. Um projeto que vai mudar o Código Tributário, né, porque a gente não sabe o que vai ocorrer, na verdade, porque não está claro. E aí vem dizer, o presidente Bolsonaro muito bem fez com a liberdade econômica. Mas essa lei já é lei desde o dia 20 de setembro de 2019. Nós tivemos outubro, novembro para debater, fevereiro para debater, março para debater. A gente parou, começou em quarentena, isolamento social, no final de março, 23 de março. Aí agora, em recesso, chega a lei, os técnicos da prefeitura vieram ontem na Câmara, e aí eu perguntei, o que é atividade de baixo risco? Ah, não está aqui, o prefeito vai fazer por decreto. Eu não vou votar a favor deste projeto, porque em 2014, quando ele manda um projeto semelhante, que fala do Código Tributário, que era para isentar Piracicabana 12 milhões por ano, fora que eu havia recebido uma denúncia, que está no Ministério Público, que a Piracicabana não era isenta e nunca cobraram o ISS. O secretário de Finanças veio aqui e falou que era uma receita iCloud, que não entrava, ficava nas nuvens, eu não entendi até hoje, está nos anais dessa casa, né? Isso é crime. E aí votamos, e quando ele colocou para mudar, vereador, você não estava aqui, mas ele disse no projeto, na mensagem, que a passagem de ônibus não ia mais aumentar. Ia ser R$ 3,35, e hoje está R$ 4,65 numa cidade plana, que está todo mundo reclamando. Ele aumentou o ITBI, e várias outras coisas teve nesse projeto enfiado lá. Artigos, incisos, depois eles vêm com erro de digitação. Então, como não está claro, não deu tempo para ver um código tributário, não dá para estudar do dia 15 ao dia 21, e os técnicos explicarem ontem para a gente em 1 hora. Então, meu voto é contrário. Não por conta disso, eu sou a favor da desburocratização. O plano que estamos elaborando para a cidade é informatização geral e desburocratização, isenção de emolumentos. Então, neste projeto aqui, eu acho que até o inferno está cheio de gente de boa intenção lá dentro, querendo votar para o céu, né, pastor? Você sabe disso. Então, por conta do inferno, está cheio de gente de boa intenção, meu voto é contra. Encerrada a discussão, o projeto será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Justificativa de voto. Só lembrando que tem que se atentar ao zoneamento. Só isso, né, Leandro? Tá bom? Educador Barbosa. Presidente, justificando o voto novamente, lembrando que a CDL, a Associação Comercial, as atividades empresariais todas que eu entrei em contato ontem, não estavam sabendo desse projeto. Então, por conta disso, meu voto é contra. Projeto aprovado com 12 votos favoráveis e 1 voto contrário. Agora vai pautar o do dia. Já tá nona. Isso. Certo. Agradecendo a presença. Agradecendo a presença de todos, na paz de tratar. Declaro encerrada a presente sessão.